comunicando Marcos Niemeyer. Hoje estamos recebendo, na sala de visita do podcast Bons Papos, o cineasta e compositor paulista Nilson Evangelista, autor de impecáveis melodias, dessas que raramente a gente ouve nesses tempos modernosos, mas que, obviamente, fazem parte da primorosa seleção musical do Momento MPB, programa apresentado por este comunicador que vos fala na Achei FM Juiz de Fora, aos domingos, às 8 da noite. Nilson, como acontece o processo criativo por trás de suas canções, a exemplo de Cinema Retrô, Avenida Paulista Agitada e Longa Jornada até o Céu, já disponíveis nas plataformas digitais e brilhantemente interpretadas por esta nova revelação da MPB, a cantora paulista Mônica Belli. Olha, Niemeyer, é difícil falar sobre processo criativo, principalmente quando o assunto é compor música. Várias pessoas já me perguntaram como é que eu consigo compor músicas com letras de conteúdo tão profundo, aliadas a melodias envolventes. A única resposta que eu consegui dar foi: quando o universo conspira a favor, né? O Cinema Retrô, por exemplo, foi uma volta à minha juventude, né? Onde eu era assíduo frequentador das salas de cinema e das famosas matinês. A Pipoca, o Lanterninha, fizeram parte dessa fase da minha vida. A partir daí, o cinema mudou muito, as salas de rua praticamente foram extintas e, posteriormente, a migração para os shoppings, né? E a inspiração, a ideia para gravar no estilo bossa novista, a bossa nova que é considerado o movimento mais importante da história musical brasileira. A ideia de gravar em bossa nova foi do arranjador Edielson Aureliano. Depois eu compus Avenida Paulista Agitada. A ideia surgiu num dia em que eu passeava por lá. Olha e aí só. observei com um olhar um pouco mais atento todas as situações do cotidiano e da importância que ela tem para os paulistas. Como diz a letra, né? É lá onde tudo acontece. Avenida Paulista é onde tudo acontece. Domingo de sol fecha pra lazer. A ideia de executar a canção em ritmo de jazz me pareceu a melhor forma de homenagear a cidade, a avenida e os paulistanos. Já a música Longa Jornada até o Céu foi algo bem diferente. Muitas pessoas entenderam a mensagem da letra como um conteúdo religioso, quando, na verdade, a ideia abrange uma mensagem filosófica e humana, tão humana quanto o ser humano possa ser. São grandes os questionamentos que pairam sobre a cabeça de todos nós humanos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Me pego meditando, longas noites acordada, penso a cada instante, próximo passo a ser dado. Essas maravilhosas canções, já disponíveis nas principais plataformas digitais, como falamos anteriormente, são interpretadas pela talentosa cantora Mônica Belli, que, sem dúvida, se desponta como uma nova promessa da música brasileira de qualidade. Como surgiu, Nilson, essa parceria entre vocês? Olha, Niemeyer, eu conheci a Mônica Belli de uma forma assim bem inusitada, né? Ela se apresentava num show que eu estava assistindo, né? Ela fazia back vocal, isso foi lá em 2018, por aí, quando eu estava produzindo o meu filme, O Perdido nas Perdizes. Na época eu estava em busca de uma cantora para interpretar 2 músicas de 2 personagens do filme. Eu percebi que a voz dela se destacava em relação às outras 2 garotas que faziam o back vocal com ela. No final do show, eu a procurei e fiz uma proposta de trabalho para ela gravar as 2 músicas. Depois disso, me tornei seu produtor musical, seu cineasta e compositor pessoal. Chique, né? Ela pode dizer, de boca cheia, que ela tem um personal songwriter, um compositor particular. Essa outra canção de sua autoria, Nilson, Cinema Retrô, também lindíssima, que além do percebível estilo bossa novista, evoca uma forte nostalgia. Quais foram suas principais referências e inspirações
ao compor essa melodia, que inclusive foi ouvida pelo mestre da Bossa Nova, Roberto Menescal, com um elogio dele à parte. Olha, a inspiração principal foi um retorno à minha juventude, época dourada do cinema. Eu frequentava os melhores cinemas da época. Eu gastava toda a minha mesada e os meus primeiros salários com ingressos de cinema e discos. Versão brasileira, Herbert de Richards. Isso era lá pelos anos 60. Eu lembro que minha mãe era gerente de uma grande rede de supermercados. Ela saía do trabalho à noite e me acompanhava nas sessões noturnas de cinema. Hoje, relembro com saudade dos cinemas da época e de minha mãe, que infelizmente já não vive mais aqui no plano material. A propósito, vamos ouvir um trecho desta nostálgica melodia em ritmo de bossa nova, Cinema Retrô, composição de Nilson Evangelista com a cantora Mônica Belli. Eu sei, já faz um bom tempo, cinemas saíram das ruas, salas vazias. Pode ser coisas da minha cabeça, mas eu ainda curto adoidado um bom filme retrô. Bom, Nilson, você que também é cineasta, você sente que há alguma interseção, digamos, entre suas composições musicais e seu trabalho com cinema? Como as duas artes se conectam para você? Desde a invenção do cinema, em 1895, pelos irmãos Lumière e, após o evento do cinema falado, a música e o cinema andam paralelamente e praticamente de mãos dadas, né? Para o meu último filme, Perdido nas Perdizes, eu compus toda a trilha sonora num total de 6 canções. As músicas foram compostas para cada personagem e situação do roteiro. Um trabalho desafiador. Foram 2 anos de produção e tudo feito com recursos próprios. Foi o meu maior desafio em termos profissionais. Ô Nilson, nos diz aqui também, você tem outros projetos em andamento com a Mônica Belli? O que podemos esperar desta brilhante parceria daqui para frente? Eu tenho sim. No início de novembro de 2024, eu viajo com a Mônica Belli para Santo Antônio dos Pinhais, no interior de São Paulo, onde vamos gravar o clipe da música Longa Jornada até o Céu. O roteiro já foi concluído. Muitas pessoas que curtem o trabalho da Mônica já estão nos cobrando esse novo clipe, né? Toda a música que ela grava é acompanhada de um clipe. O sonho mais ambicioso dela é a produção de um show ao vivo só com músicas inéditas. Estamos trabalhando duro para isso. A carreira da Mônica ocupa, sem exagero, praticamente 24 horas do meu dia, né? É mesmo? Digo isso porque sou eu que componho todas as músicas que ela grava. E essa é a parte mais complicada. Eu passo a maior parte do meu dia dentro de um estúdio compondo para ela. Estamos conversando em nossa sala de visita do podcast Bons Papos com o cineasta e compositor paulista Nilson Evangelista. Nilson, quais compositores ou músicos brasileiros você admira e sente que influenciam seu trabalho? Olha, Niemeyer, por incrível que possa parecer, as minhas influências foram todas internacionais. Eu sempre gostei muito de jazz, rock, rhythm and blues. Minhas maiores influências foram Burt Bacharach, os Beatles, B.B. King, Elvis Presley. Nos anos 60 eu curti sim um pouco de bossa nova. Em termos de composição, minha grande influência foi Burt Bacharach. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Ele inclusive faleceu agora recentemente, né? Eu fui músico nos anos 60. Eu tocava em bailes. Hoje não toco nem campainha. Uso apenas o violão para compor. Já toquei guitarra e contrabaixo. Quando me perguntam se ainda me considero músico, eu digo que absolutamente não. Eu digo que eu parei de tocar para não comprometer a classe, né? Pior do que um músico aposentado, só mesmo a bandinha do Exército da Salvação, que tem aquele slogan, né? Ou contribui ou a gente toca. É verdade. Bom, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu acabar com a supremacia da Ordem dos Músicos do Brasil, como órgão fiscalizador da atividade. Como é que você vê essa decisão, Nilson Evangelista? Nos anos 60, quando eu tocava ao vivo, em bailes e shows, era obrigatório ter a carteira da Ordem dos Músicos. E, para isso, você tinha que pagar um monte de taxa. Eles taxavam mais do que a Receita Federal. E,
os músicos, na verdade, não recebiam absolutamente nada em troca. Sim, nos fale mais a respeito desse tema. Viver de música nos dias atuais é algo totalmente insano. A classe dos músicos nunca foi respeitada socialmente falando. Sempre foi taxada como uma profissão de terceiro ou quarto escalão, né? Ainda hoje, infelizmente, é assim. A meu ver, não há muito o que regulamentar, né? Nos currículos escolares não há mais aulas de educação musical. Quem quer ser músico nos dias de hoje tem 3 saídas, né? No meu ver: conservatórios, professores particulares ou o sujeito ser um autodidata, né? Pois bem, alguns críticos argumentam que a medida do STF em acabar com a supremacia da Ordem dos Músicos do Brasil, como órgão fiscalizador da atividade, pode ser benéfica para desburocratizar a carreira musical, enquanto outros temem uma falta de regulamentação da atividade. Qual a sua posição sobre isso, Evangelista? Mesmo com essa mudança na regulamentação, eu acredito que o status quo, ele continuará. As dificuldades permanecerão para a classe dos músicos. Eu, particularmente, penso que ordens, sindicatos e congêneres sempre foram máfias legalizadas, né? Quais desafios você acredita que os músicos brasileiros enfrentam no atual cenário, especialmente com essa mudança de regulamentação? Eu penso que os músicos terão mais liberdade, porque nenhum músico será obrigado a se filiar à ordem e, por consequência, deixar de pagar a taxa, né? Para encerrar aqui o nosso agradável bate-papo, Nilson, como você analisa o futuro da profissão de músico no Brasil? Você acredita que os músicos terão mais liberdade em seu processo criativo? Eu acredito que para valorizar a classe dos músicos, seria ideal que houvesse mais locais de trabalho e menos burocracia. Pior do que os músicos, só mesmo os compositores. Esses foram relegados a último plano. Como exemplo, eu posso citar as 5 músicas gravadas pela cantora Mônica Belli, que até hoje, nós já estamos chegando aí a 200 mil visualizações. Eu não recebi nenhum centavo, né, como autor dessas canções. Marcos Niemeyer. Com apoio cultural da CVC Turismo, conversamos em nossa sala de visita do podcast Bons Papos com o cineasta e compositor paulista Nilson Evangelista. Ele é autor, dentre outras melodias interpretadas pela cantora também paulista Mônica Belli, de Cinema Retrô, canção de estilo bossa novista, disponível nas principais plataformas de streaming. Agradecemos pela atenção, ouvinte, e até o nosso próximo encontro, sempre trazendo crônicas faladas, casos, causos e entrevistas exclusivas com grandes nomes da música brasileira. Eu sei, já faz um bom tempo, cinemas saíram das ruas, salas vazias. Pode ser coisas da minha cabeça, mas eu ainda curto adoidado um bom filme retrô. Filme tinha em todo lugar, cinema, TV, drive-in. Hoje tudo modificou. Para o shopping, o cinema mudou. Cinema era paixão
podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião, apresentação Marcos Niemeyer.